Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Com a guerra ainda no nosso horizonte, esta semana começamos por olhar de perto para Belém, de onde Marcelo Rebelo de Sousa sai, ao fim de 10 anos, para passar o testemunho a António José Seguro. É por aí que arranca a conversa, dentro de instantes, comigo, Paula Santos, e com o cronista do Expresso. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Olá, Miguel. Olá, Paula, viva. Viva! Falemos então de Marcelo Rebelo de Sousa. O Miguel foi um espectador atento das últimas cenas em função, pode dizer-se assim, do presidente cessante. O Miguel e todos nós, diria eu, fruto de um estilo que marcou a presidência e que arrastou por várias vezes câmaras de televisão e de fotógrafos em rumaria atrás do chefe de Estado. Esta é uma marca que fica para a história, a imagem de um homem só no meio desta multidão. Não, exatamente. A minha interpretação não é essa. A minha interpretação é que quando ele estava no meio dessa multidão, nomeadamente dos jornalistas, mas mesmo no próprio Palácio de Belém, na rua, ele não estava só. E eu acho que muita da atuação dele exterior, do ponto de vista físico, do ponto de vista de imagem, mas se calhar também do ponto de vista político, resulta de um combate de Marcelo Rebelo de Sousa contra a sua solidão pessoal. É essa luz que eu interpretei não só os 10 anos de Marcelo, mas também as últimas horas de Marcelo como Presidente da República. E porquê é que acha que fez questão de deixar passar essa imagem de solidão, por exemplo, quer na chegada às suas funções, há 10 anos, quer depois agora na partida? Porque eu acho que Marcelo, a quem chamam o Presidente dos Afetos, era sobretudo um Presidente em busca de afetos. E essa imagem do homem só é uma imagem que comove muitas pessoas, que mobiliza a simpatia e a solidariedade de muitas pessoas. Tenho a certeza que, tal como eu, houve muitos portugueses ao longo destes anos que pensaram, coitado do Marcelo, está sozinho lá em Belém. Mas uma coisa é estar sozinho em Belém, onde sempre tem assessores, secretárias, quanto mais não seja sentinelas da GNR para conversar, tem o Santini para ir ali ao lado comer um gelado, tem sempre jornalistas à espera. Outra coisa é estar sozinho em casa. Que é o que vai acontecer provavelmente a partir de agora. Acha que o Presidente vai refletir muito sobre aquilo que deixou de ter essa atenção constante? Eu acho que ele vai sentir muito essa falta. Eu acho, aliás, que aquilo que eu estava a ver, mas quer dizer, eu não sou nem psicólogo, nem psicanalista, agora, aquilo que a mim me pareceu, aquela cena final de Marcelo a descer a pé a calçada da Estrela, a entrar num supermercado, a entrar num antiquário, a entrar numa livraria, quer dizer, como se de facto tivesse compras inadiáveis para fazer, mas sabendo que atrás dele levava toda a imprensa e através dela o país inteiro a ver as imagens, e depois a sua saída a galope quase pela calçada da Estrela acima, com os jornalistas todos arrebentados a tentar acompanhá-lo, tudo isso faz parte de uma encenação que Marcelo quis para si e daquilo que é, no fundo, a sua imagem de marca. Quer dizer, quando eu digo que ele, mais do que ser o Presidente dos Afetos, era o Presidente em busca de afetos, era isso que eu estava a querer dizer. Para além desse lado, o Presidente esteve sempre muito mais disponível do que os seus antecessores para responder aos jornalistas, como sabemos. Foi um protagonista da política, talvez, ou pelo menos da palavra, talvez em excesso, como sublinha no seu texto esta semana no Expresso. E essa não foi para si uma virtude? Eu acho que Marcelo não conseguiu escapar ao seu passado como o jornalista, o editor, o criador de factos políticos, como ele dizia, no Expresso. E comentador a seguir. E comentador, não é? Marcelo vivia das notícias. Ele precisava de notícias e às tantas até as fabricava, como ele próprio confessou. Esse vício da informação das notícias, que eu também tenho, levou o Marcelo sempre a tentar ser notícia, constantemente. Repare, o Presidente sai do Palácio de Belém para ir a uma caixa multibanco fazer um pagamento, ou para ir buscar um gelado. É evidente que ele não precisava de fazer isso, como é óbvio. Ele faz isso para ser notícia.
E a notícia é: olhem, aqui está um presidente igual a nós, sai a pé para ir à caixa multibanco, não pede a ninguém que vá, vai ele. Bom, tudo isto tem aqui um bocadinho de demagogia, um bocadinho de populismo, mas eu aponto mais as virtudes do populismo de Marcelo do que os defeitos. Porquê? Porque o populismo de Marcelo resultou numa popularidade tão grande que eu acho que ele, apesar de tudo, conseguiu travar o populismo emergente em Portugal, vindo da extrema-direita, que esse sim era perigoso, enquanto que a popularidade de Marcelo nunca foi perigosa, antes pelo contrário. Já que falou aqui das virtudes do presidente, para arrebatarmos o tema Marcelo Rebelo de Sousa, vale a pena entrar na questão dos balanços, é porque além do estilo há uma herança que fica, não é? O que é que pesou mais, do seu ponto de vista, na presidência de Marcelo Rebelo de Sousa? Os erros ou as virtudes? Bom, é assim, eu sou altamente crítico do consulado de Cavaco Silva, portanto, para mim, Marcelo, que foi o antigo Cavaco Silva, durante estes 10 anos, é evidente que pesou infinitamente mais as coisas boas, quer dizer, não só nós podíamos dormir tranquilos porque em Belém estava um democrata, mas mais do que isso, Marcelo, como eu digo no meu texto, desceu à rua sem descer ao nível da rua, porque foi sempre também evidente para todos nós que tínhamos ali um presidente culto, um presidente informado, um presidente com um mundo, um presidente capaz de falar línguas, de viajar e de nos representar decentemente no estrangeiro. Portanto, desse ponto de vista, obviamente que o balanço é altamente positivo, mas não é 100% positivo. Está a referir-se a decisões que foram tomadas e, nomeadamente, às diversas eleições que se realizaram, não é? Mais do que isso, há ali 2 episódios, aliás, eu trago-os à colação ali no Expresso, no meu texto, é o episódio Galamba, que eu não consigo perceber, até hoje eu não consegui perceber como é que uma larga fatia da opinião pública, com a imprensa à cabeça, conseguiu fazer a execução sumária de um ministro cujo único crime foi ter um assessor que queria protagonismo, passou-se da cabeça, entrou no Ministério, não sei se bateu ou não bateu nas assessoras, isso está para ser apurado, roubou um computador, foi para casa e toda a gente caiu em cima do ministro, o que eu achei extraordinário. E quando Marcelo aparece a exigir a demissão de João Galamba por causa disso, e faz um discurso por cima do discurso do primeiro-ministro, em que diz que nós, responsáveis políticos, temos que assumir a responsabilidade pelos erros daqueles que contratamos. Bom, eu só me lembrei, na altura, de que Marcelo Rebelo de Sousa escolheu um diretor para o Museu da Presidência que foi julgado e condenado por ter roubado um Museu da Presidência. Portanto, quer dizer, seria a última pessoa para invocar isso, sobretudo em relação a João Galamba. E no O caso outro até ponto é bom. perdeu, no fundo, a aposta que fez nessa sugestão ao governo. É verdade, perdeu e perdeu muito bem. Eu acho que António Costa se portou muitíssimo bem. Ele disse: eu passei tudo em revista, não vejo nenhuma razão para demitir o ministro. E até hoje, veja-se, Galamba está sob suspeita, mas nem sequer foi ouvido. É uma coisa extraordinária. E António Costa, a mesma coisa. António Costa é demitido pela Procuradora-Geral da República e o Presidente da República, ao aceitar implicitamente a demissão do Primeiro-Ministro, como que disse que via fundamentos para que ele se demitisse. Isso resultaria da conversa que teve com a Procuradora-Geral da República. Ora, o que aconteceu, e eu não percebo que um professor de Direito Constitucional, um homem com tanta experiência das jogadas políticas como Marcelo, não o tenha percebido, é que tivemos um golpe de Estado. Nós tivemos a Procuradoria-Geral da República a derrubar um governo de maioria absoluta eleito pelos portugueses ao fim do ano de mandato. E Marcelo nem sequer aceitou que, demitindo-se António Costa, o Partido Socialista ou António Costa indicasse um nome para o substituir. A pergunta que eu faço, por exemplo, é a seguinte: hoje estaríamos melhor com um primeiro-ministro indicado pelo Partido Socialista ou estamos melhor como estamos assim? As pessoas que decidam. Agora, de facto, Marcelo, o estabilizador, inaugurou aqui a instabilidade. António José Seguro é o homem que se segue, e que já se seguiu, na realidade já houve posse esta semana. Teve a oportunidade de acompanhar as suas primeiras palavras e iniciativas? Sim, acompanhei. O que é que lhe pareceu, Miguel? Não pareceu nada de extraordinário, não pareceu nada de inesperado, nem de bom nem de mau. O discurso dele é daqueles que entram para um lado e saem pelo outro. Qualquer pessoa podia ter feito aquele discurso. Enfim, já sabemos que o homem é bem intencionado, já sabemos que é uma pessoa séria, sabemos que é uma pessoa honesta, sabemos que é uma pessoa normal, que se move pela normalidade. Faz-me lembrar o presidente francês, o François Hollande, quando dizia: eu vou ser um
o presidente mais normal dos franceses. António José Segura, a menos que nos surpreenda, vai pelo mesmo caminho, o que não é mau. Pronto, estamos a precisar de um bocado de calma. A posse do novo presidente foi um dos temas que marcou a atualidade da nossa semana. A guerra no Médio Oriente invariavelmente é o outro. Na sua crónica desta semana no Expresso aponta algumas certezas sobre estes dias que estamos a viver. E a primeira das quais é que não vale a pena fazer previsões sobre a duração do conflito, quando o próprio presidente dos Estados Unidos se contradiz constantemente sobre o tema. É verdade. Na quinta-feira, o New York Times tem um artigo perguntando se vamos assistir a outro fenómeno TACO. O TACO é aquela abreviatura que foi cunhada por um jornalista americano que quer dizer Trump always chickens out. O Trump acagaça sempre, no fundo, em bom português é isto. Começa por avançar em relação às tarifas, depois recua. Começa por ameaçar que vai tomar a Groenlândia, depois recua. Porquê? Porque ele funciona de acordo com a evolução dos mercados acionistas, porque os seus grandes amigos, os seus grandes financiadores, estão todos no mercado de ações, ou como compradores, ou com as suas empresas cotadas em bolsa. E, portanto, esse é um indicador decisivo para as decisões de Donald Trump. E por isso o New York Times, anteontem, aliás, ontem, interrogava sobre se íamos assistir a novo processo desse em relação ao Irão. Só que, assim como é mais difícil ganhar uma guerra ao Irão do que raptar o presidente do Panamá, da Venezuela, perdão, também é mais difícil sair de uma situação de guerra com o Irão, onde os Estados Unidos se empenharam a fundo com Israel, do que sair de outra situação qualquer semelhante. Para o bem e para o mal, mas sobretudo para o mal, Trump criou vários pactos que são irreversíveis no Médio Oriente e saindo agora, acabando a guerra sem ter completado até ao fim o seu objetivo, que era, sobretudo, evitar que o Irão continuasse a poder enriquecer urânio para se dotar de uma bomba nuclear, Trump sai com o rabo entre as pernas, porque não só não mudou o regime, pelo contrário, o fim de Khamenei ameaça ser muito mais feroz do que o pai e também não conseguiu evitar que o Irão continue a enriquecer urânio. Portanto, nós estamos perante uma iminência de uma situação que será sempre má. Ou a guerra continua indefinidamente, sem se alcançar a possibilidade de uma derrota rápida do Irão, ou ao menos na abertura ao trânsito do Estreito de Hormuz, ou a guerra acaba rapidamente com as piores consequências possíveis. Há aqui outras conclusões que o Miguel adianta e que no fundo estão à vista, que é a dificuldade de controle no Estreito de Hormuz, já está, ou mesmo na avaliação do poder de resposta militar do Irão. Estas dúvidas que ainda existem numa fase destas podem levar-nos a afirmar que houve aqui uma falha de organização ou de planeamento deste ataque? Não, eu acho que foi muito mais do que isso, quer dizer, uma falha total de tudo e mais alguma coisa. O ataque ao Irão é decidido num fim de semana. Aliás, eu acho que a humanidade deve começar a temer os longos fins de semana na Flórida de Donald Trump, porque dali nunca sai coisa boa. E é decidido, não se sabe com base em quê, porque desde o início que dá a ideia que os Estados Unidos se lançaram nisto, pressionados por Israel primeiro, mas sem saber muito bem ao que iam e qual era o objetivo final. Há uma coisa que os americanos se perguntam constantemente, que é o que é o day after. Invadimos o Irão, matamos o líder supremo, muito bem, e a seguir? O que é que fazemos a seguir? E o plano para o que fizeram a seguir não existia, pura e simplesmente. No seu primeiro mandato, Trump não escolheu a equipe toda e, portanto, como dizia alguém, há adultos na sala, havia alguém com experiências governativas, nomeadamente em matéria de política externa, que o aconselhava. Neste mandato, Trump escolheu toda a gente e o único critério de seleção das pessoas foi a fidelidade às ideias do presidente. Portanto, nós temos um presidente americano que não só é um louco irresponsável, mas secundado por um séquito de pessoas que não se atreve a dizer que não e não se atreve a dizer, olha, que esta coisa do Irão é mais séria do que se pensa. E nós estamos a falar do homem que no seu primeiro mandato rasgou o acordo de não proliferação nuclear que tinha sido celebrado por Obama com o Irão e com o qual nós estávamos mais ou menos garantidos, porque o Irão não estava autorizado a enriquecer mais do que 0,65% de urânio, quando é preciso enriquecer até 70% para que se possa tornar uma arma nuclear.
E, sobretudo, o Irão estava sujeito a inspeções regulares da Agência de Energia Atómica, o que agora não existe. Com a crise energética a ameaçar e de que maneira a economia mundial, conclui no seu texto que Putin deve estar agora a rebolar-se de gozo. A expressão é sua. Quer explicar? Bom, quando a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sente necessidade de ir ao Parlamento Europeu dizer aos deputados que não podemos voltar atrás, esquecer as sanções e voltar a comprar petróleo e gás à Rússia, quando ela se sente obrigada a dizer isto, é porque, com certeza, há um crescendo na opinião pública de gente, e deputados europeus inclusive, que se perguntam o que é que ganhamos em deixar de comprar petróleo à Rússia e passar a comprar aos Estados Unidos gás natural aos Estados Unidos. Agora estamos numa situação em que, de facto, só a Rússia e os Estados Unidos é que ganham com o aumento dos preços de energia. Ora, quando eu digo que Putin deve estar a rir, é porque deve estar a rir mesmo, porque isto é de tal maneira irónico que quer dizer, só é verdade, só é possível, porque eu vou repetir, o Paulo já deve estar a parte de me ouvir, os ouvintes também, nós somos dirigidos pela pior geração de dirigentes europeus de que eu me lembro. De gente que, ao contrário de Trump, está informada sobre as coisas, mas parece que não pensa. Pensa para a eleição seguinte, nada mais. Percorremos as notícias do mundo, voltamos ao país dentro de instantes no improviso. A novela em torno de José Sócrates e do processo Marquês não tem fim à vista. Não faltam episódios de sucessivos adiamentos e uma lista longa de advogados de defesa do ex-primeiro-ministro a sucederem-se e a desistirem do processo. Como é que pode, Miguel, a Justiça responder para evitar prolongar um processo que não nos orgulha? Olha, já devia ter respondido antes. Isto põe em causa, a meu ver, aquilo que é a total autonomia dos magistrados do Ministério Público a funcionarem em roda livre, sem que haja ninguém que os oriente. Havia aqui uma dupla, que era Rosário Teixeira pelo Ministério Público e Carlos Alexandre pelos juízes de instrução criminal, que sozinhos, os dois, resolveram fazer o julgamento do país, do regime. Não só no processo Sócrates, mas em muitos outros. Quando até fisicamente era impossível fazer isso. O mal do arrastamento do processo Sócrates, e eu não ponho em causa que não tenha eventualmente havido manobras dilatórias da parte de defesa de José Sócrates, mas o grosso dos atrasos não está aí. O grosso dos atrasos deriva pura e simplesmente de ser um processo monumental. O processo pesa mais de 1 tonelada. Os documentos pesam mais de 1 tonelada. São não sei quantos volumes. São 300.000 páginas, anexos, horas e horas, centenas de horas de gravação de testemunhos. Quer dizer, uma coisa sem sentido. Porquê? Porque eles quiseram fazer simultaneamente não só um julgamento de José Sócrates e das suspeitas que haveria sobre eles, mas o julgamento de Ricardo Salgado, o julgamento do Grupo Espírito Santo, o julgamento da PT, o julgamento de tudo praticamente. Foi como se de repente quisessem pôr todo o regime a ser julgado. O resultado foi um mega processo, que era aquilo que já no início toda a gente dizia que devia ser evitado, não foi evitado. E hoje em dia eu acho que ninguém pode exigir que um deputado, que um advogado seja escolhido pelo engenheiro José Sócrates, seja nomeado oficiosamente, esteja disposto a aceitar em 10 dias estudar centenas de milhares de páginas, ficar ali, se for um defensor oficial a ganhar 22 euros à hora, só serão pagos no final do processo, depois de todos os recursos. Quem pegar naquele processo não pode fazer mais nada profissionalmente, porque aquilo vai-lhe ocupar de manhã à noite todos os dias, e portanto, quer dizer, nós chegamos a uma situação em que é impossível defender José Sócrates. Seja um defensor oficioso, seja alguém que ele consiga arranjar e que ele consiga nomear. E com isso vão passando prazos e vão surgir processos que vão, em função da caducidade desse mesmo processo, desaparecendo, não é? Eu acho que sim, eu acho que, quer dizer, eu não vejo maneira de fugir a isto, a menos que se fizesse uma lei excepcional, que era permitir aos próprios arguidos defenderem-se em juízo sem advogado. Porque tenho a certeza que do lado de José Sócrates ninguém conhece melhor o processo do que ele próprio, e tem várias vezes mostrado que o conhece bem. Outra coisa é interpretá-lo bem ou mal, e portanto, se calhar, a única maneira de José Sócrates se defender era falar sempre ele próprio. Agora, a verdade é que a defesa do lado do ex-primeiro-ministro, mesmo quando ela existiu sem ser com os advogados oficiosos, também nunca quis ser célere ou nunca procurou a celeridade do processo, não é verdade? Porquê que diz isso, Paula? Pelos diversos recursos que foram interpostos, a interpretação é que podem ter contribuído bastante para o arrastar do processo.
Pois, e por isso é que agora há um Embora a projeto lei os preveja, isso não agora- está em causa, não é? Agora há um projeto para fazer face a isso, do Governo, projeto inspirado pelo Conselho Superior da Magistratura, que quer multar os advogados que interponham recursos que os juízes achem que atrasam o processo. Ora, todos os recursos atrasam o processo. Pois, é E nós complexo. estamos por... Não, não é complexo. Complexo, oh Paula, o problema é sempre o mesmo. Isto é um mega processo que nunca devia ter existido. Havia um julgamento para José Sócrates. Ao lado, se achavam bem, havia outro julgamento para Henrique Rendeiro e para Ricardo Salgado. Havia um julgamento para a PT, havia um julgamento para o BES, que, aliás, existe ao lado. Separavam-se. Não era preciso estar tudo junto. Isto é o excesso de ambição do Ministério Público, o excesso de protagonismo do Ministério Público e do juiz de instrução Carlos Alexandre, que conduziu a esta monstruosidade. Portanto, o que eu acho, já agora, é que a imprensa deveria interrogar estes dois magistrados e perguntar-lhes o que é que se pode fazer agora. Agora que entregaram este monstro para o tribunal para ser julgado, não é a coitada da juíza meritíssima Susana Seco que consegue resolver isto. Não consegue. Ela está numa posição que eu acho que é brutal. Acabou de tomar uma decisão inteligentíssima, que foi, enquanto não há advogado, vamos ouvir depoiamentos que ficaram registados e, portanto, não podem ser contraditados agora, não é? Não só testemunhas estejam a ser ouvidas ao vivo. Com isso ganha 2 meses, talvez, de sessões que podem continuar sem a presença de advogado do José Sócrates, não faz falta que o exista. Agora, a médio prazo ela está numa situação diabólica, porque ela sabe que os direitos de defesa não estão minimamente garantidos cada vez que entra um advogado em jogo e ela me diz: você tem 10 dias para se preparar para o processo. A própria juíza sabe que isto é impossível, mas também se não fizer assim, os crimes vão prescrever no mundo. E aqui chegados, estamos perante então um processo sem fim à vista. Solidão e Poder é o título da crónica desta semana no Expresso de Miguel Sousa Tavares, que dá um mote a esta conversa. A sonorização e edição deste episódio está a cargo do João Martins. O podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, já sabe, está de regresso na próxima semana.